Ei, você acredita que Deus está cuidando pessoalmente de tudo? Ou você acredita que Deus só criou o mundo, deu corda e já deixou tudo programado? Ou você acredita que nós estamos mesmo largados à sorte, ao destino, ao acaso? Meus irmãos, nós já vimos no último vídeo que Deus é todo-poderoso, que Ele criou todas as coisas a partir do nada, num espaço de 6 dias. E se nós verdadeiramente cremos nisso e confessamos isso, então é lógico nós concluirmos que a partir do 7º dia, Deus mantém, que Ele governa, que Ele direciona todo o universo para o cumprimento dos seus propósitos. É por isso que hoje nós vamos falar sobre a doutrina da providência de Deus, que é o relacionamento de Deus com a sua criação. E nós precisamos falar sobre providência, porque infelizmente tem muitas pessoas que acreditam em algumas heresias por aí. A primeira dessas heresias é o deísmo, que separa Deus do mundo. Estes acreditam somente numa força que rege todos os fenômenos universais. Acreditam que Deus simplesmente criou o mundo, deu corda como se fosse um relógio, colocou em movimento, então virou as costas, se afastou e agora fica só de longe observando, sem interferir, deixando a criação ser guiada pelas leis da natureza. Estes deístas não creem que Deus intervém poderosamente, que ele faz milagres ou que ele responde às orações. Para estes, Deus somente é um espectador que fica lá do céu, lá de cima, só olhando para nós aqui embaixo, mas sem exercer qualquer controle sobre o que acontece na Terra. Só que o que eles chamam de leis da natureza simplesmente refletem a maneira normal pela qual Deus sustenta e que ele governa todas as coisas. Ou seja, foi Deus quem estabeleceu as leis naturais, as leis morais, físicas, químicas, biológicas, pelas quais ele governa e mantém tudo em perfeito equilíbrio, precisão e harmonia. Beleza? E vejam só, ainda tem como piorar, porque nós temos um segundo conceito errado que é chamado de panteísmo. Os panteístas, ao contrário dos deístas, eles já não separam Deus do mundo, em especial da natureza. Para eles, Deus é tudo, tudo é Deus, Deus é natureza, a natureza é Deus. Ou seja, uma ideia equivocada que não explica muita coisa, mas que isenta o ser humano das suas responsabilidades, dos seus atos, porque para estes Deus é só o autor direto de tudo o que acontece no mundo. E ainda tem os que acreditam numa terceira heresia, que é chamada de fatalismo. Essa é uma ideia filosófica que diz que tudo é inevitável, que tudo acontece por um acaso mesmo, incluindo as decisões morais. Isso só faz com que retiremos do homem as suas responsabilidades éticas, porque se realmente fosse assim, tudo que nós fazemos, na verdade, é inevitável mesmo. É por isso que muitos, erroneamente, têm interesse em horóscopos, porque estes horóscopos simplesmente refletem uma forma de fatalismo, dos quais os sinais do zodíaco é que determinam a personalidade e o destino de cada um. Mas, com certeza absoluta, todas essas ideias erradas só fazem levar muitas pessoas ao ateísmo, ao gnosticismo, à depressão. Assim, hoje nós vamos sanar aqui algumas dúvidas sobre a providência de Deus, falando especialmente sobre 3 formas desta providência. A primeira é a preservação. A preservação de Deus é a obra contínua com a qual ele sustenta todas as coisas. Tudo continua a existir e tudo continua em ação por causa do poder de Deus. Porque só Deus é soberano e absolutamente independente, enquanto nós e todas as demais criaturas somos dependentes dele. Essa doutrina ela é claramente ensinada em Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, que diz que Cristo, de uma forma ativa e intencional, ele está sustentando, ele está carregando, ele está suportando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa.
De modo parecido, em Colossenses, no capítulo 1, no verso 17, Paulo diz que sobre Cristo tudo subsiste. A palavra tudo aqui se refere a todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ou seja, é tudo mesmo. Ou seja, se Cristo parasse agora de sustentar todas as coisas do universo, no mesmo instante, no mesmo momento, tudo deixaria de existir. Então entendem a importância da providência? E Paulo também vai afirmar em Atos, capítulo 17, no verso 28, que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Amém? O segundo aspecto da providência é a cooperação de Deus. Deus coopera com todas as coisas criadas em cada ato, fazendo-as agirem como elas agem. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 11, Paulo diz que Deus faz, que Deus opera, que Ele gera todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, nenhum acontecimento na criação está fora do alcance da sua providência. A providência mostra o cuidado divino com a criação, mostra que Deus se envolve com todas as coisas criadas, das menores até as maiores. Nas Escrituras nós temos infinitos exemplos da providência de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Por exemplo, Deus criou a flora variada e rica, Ele criou os peixes, as aves, os vegetais, todos segundo as suas espécies. Deus deu leis, mecanismos de reprodução, de propagação, de sobrevivência, de preservação das espécies, mas não os abandonou à própria sorte. Jesus também afirma sobre a cooperação de Deus, o seu Pai, dizendo: observem as aves do céu, o Pai Celestial as alimenta. Ele também diz que nenhum pardal cai no chão sem o consentimento do Pai. Deus, meus queridos, Ele nos providencia todos os alimentos, todos os dias, a cada vez que nós oramos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mesmo que ainda nós tenhamos que trabalhar, e trabalhar muito, para ganhar o nosso sustento. De modo parecido, Paulo, observando os acontecimentos com os olhos da fé, ele afirma em Filipenses, no capítulo 4, no verso 19, o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Ainda também que ele use outros meios comuns, como outras pessoas, para suprir essas necessidades. Quanta misericórdia de Deus, meus irmãos. Porque mesmo o mundo se rebelando contra ele, ainda assim Deus preserva. E ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons. E ele derrama a chuva sobre os justos e injustos. É tão maravilhoso, é tão reconfortante saber que Deus planejou todos os nossos dias, mesmo antes do nosso nascimento. E Davi vai afirmar isso no Salmo 139, dizendo: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. E isso também pode ser visto na vida de Paulo, que diz em Gálatas, no capítulo 1, no verso 15, Deus me separou desde o ventre materno. Ou também pode ser observado em Jeremias, a quem Deus diz, no capítulo 1, no verso 5, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profetas às nações. Essas passagens nos levam a concluir que todas as nossas ações, todos os aspectos da nossa vida estão sob o controle providencial de Deus. Não devemos ficar temerosos, mas devemos sim colocar toda a nossa confiança em Deus, que Ele satisfará todas as nossas necessidades. As nossas palavras, os nossos passos, o nosso coração, nossas habilidades, tudo vem do Senhor e são dirigidos para o Senhor e são para a glória do Senhor. Mas nessa questão da cooperação, uma coisa precisa ficar bem clara aqui. A soberania de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade, bem como a nossa vontade jamais pode impedir a vontade e o agir de Deus. Deus faz sim com que todas as coisas aconteçam,
Mas ele faz isso preservando a nossa capacidade de fazer escolhas voluntárias e responsáveis, as quais um dia nós prestaremos conta dessas escolhas ao nosso Criador. As Escrituras não explicam muito bem como Deus combina essas coisas. Contudo, em vez de negarmos ou duvidarmos só porque não podemos explicar, o sábio é sermos fiéis ao ensino da totalidade das Escrituras e aceitar ambas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Porque o fato é que Deus age sim no homem, levando-o a fazer a sua vontade suprema. Vontade essa que sempre será boa, perfeita e agradável, mas sem jamais ele ser o criador do mal, sem ser ele autor dos nossos pecados e sem ferir a nossa responsabilidade pessoal. Nós permanecemos, sim, responsáveis pelos nossos atos e estes possuem consequências reais e sérias para a eternidade. Amém? E o terceiro aspecto da providência de Deus é o seu governo. Indica que Deus é o grande rei que está sentado no alto e no sublime trono de glória. E ele governa todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade e para louvor da sua glória. Deus tem propósitos eternos em tudo que ele faz e tudo que ele age no mundo. E ele governa, e ele dirige todas as coisas para que elas cumpram estes propósitos. Não tem essa de que nós é que determinamos para Deus o que ele tem que fazer por nós e para nós. Não. Paulo afirma em Romanos, no capítulo 11, no verso 36, que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E pelo fato de Paulo saber que Deus é soberano sobre todas as coisas, é que ele pode declarar com toda certeza em Romanos, no capítulo 8, no verso 28, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que se destaca aqui, meus queridos, é a convicção do apóstolo Paulo. Ele não diz, eu espero que tudo acabe bem no final, ou eu creio que as coisas acontecerão de acordo com a vontade de Deus. Não, irmãos. Paulo escreve aqui com uma segurança apostólica sobre algo tão básico da vida cristã, que nós podemos, a partir disso, nos sentir confortáveis, amados por Deus e seguros, ainda que muitas vezes nós não entendamos. Isso é fé, isso é confiança na providência de Deus. Assim, concluindo, a criação e a providência de Deus pertencem juntas, como dois lados da mesma moeda. Sem a criação não poderia haver providência, bem como a criação não pode se sustentar sozinha sem a providência de Deus. Ou seja, a essência da doutrina da providência é Deus por nós. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Será a tristeza, o perigo, a espada, a perseguição, sofrimento, doenças, hostilidades? Nada. Paulo está dizendo aqui que não importa o que tenhamos que suportar neste mundo como cristãos. Nada, nem ninguém, tem o poder de desfazer o relacionamento de amor que Deus tem conosco através da sua providência amorosa e soberana. Devemos crer na doutrina da providência pelo fato de que a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra revelada, a verdade absoluta, nos ensina isso. A providência de Deus exibe a benevolência dele comigo e com você. E isso nos conforta a sabermos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ainda que nós não entendamos de forma completa, nós temos que crer, nós temos que agir. Porque, como nós vimos, a doutrina da providência ela não é um fatalismo, não é para nós ficarmos sentados, ociosos, esperando que aquilo que nós desejamos ou que nós precisamos caia do céu. Uma crença sincera na providência de Deus não nos desanima. Pelo contrário, ela nos impulsiona, e nos impulsiona muito à ação em nome de Jesus. Assim, meus queridos, nós oramos agora a Deus para que Ele nos ajude a crer em sua providência e agir com responsabilidade
e a confiarmos e a descansarmos nele. Amém? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem você ama, porque este canal também é seu. Amém? Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.